Presidente da Carris, Sérgio Zimmermann, recebendo aqui no Chalé da Praça 15 os convidados para esse coquetel que está sendo realizado com o lançamento dessa coleção, a temporânea, juntamente com o livro da Carris, que nós também acompanhamos no aniversário. Exatamente. Na verdade, no aniversário nós fizemos uma distribuição prévia dos livros para os colaboradores da Carris. E hoje, então, se marcou esse lançamento do livro que comemora os 140 anos da Carris, que é uma obra que junta fotos históricas aí desses 140 anos e conta todo esse relacionamento, né, da empresa com os cidadãos de Porto Alegre nesse tempo todo. Poucas empresas no Brasil completam 140 anos, né, e a Carris é uma delas, né? E nesses 140 anos, né, que nós passamos desde os bondes puxados à mula, passamos pelos bondes elétricos, passando pelos ônibus elétricos, né? E agora 364 ônibus fazem a nossa frota, rodam 24 horas, 7 dias por semana, continuando essa histórica relação com a cidade, né? Transportando sonhos, como a gente diz, né? E nós estamos aqui com muito orgulho de poder estar no ano do seu 140 anos, né, homenageando a cidade com com essas obras históricas aí que representam esse momento, né? E aí, em conjunto com a governança, com a Secretaria de Governança e com o Gabinete de Planejamento Estratégico, através do projeto Viva o Centro, né, se também ampliou esse dia para essa exposição da temporânea, né, que é também uma coletânea de fotos e depoimentos que vocês podem ver aí nos totens que estão aí, que contam um pouco dessa história, né? Inclusive temos algumas histórias vivas aí, como o senhor Silvio ali que está sentado, ele trabalhou 35 anos aqui no abrigo dos bondes, né? Então é um dos depoimentos que está aí prestigiando o nosso evento. Então é motivo de orgulho para a gente, para a Prefeitura de Porto Alegre, né, poder estar fazendo esse gesto aí para mostrar o que Porto Alegre fez, né, na área de transporte. A Carris tem, além de toda essa história, né, é uma empresa com mais de 100, uma centena de prêmios, né, alcançados de nível nacional e internacional. E dentre esses prêmios, que vão desde a responsabilidade social até a área, vamos dizer, fim mesmo, que é a área de transporte, agora no dia 27 em São Paulo estaremos recebendo o prêmio nacional, né, melhores e maiores dos transportes urbano do país. Então, no dia 27 estaremos em São Paulo recebendo isso lá no AMB, um prêmio que a OTM, que é uma empresa, que é a Organização dos Transportadores Municipais do Brasil, distribui, né, todos os anos. E esse ano a Carris está recebendo, então, agora no dia 27. Então, a gente se sente muito honrado em poder estar mostrando isso, né, porque isso é um patrimônio dos cidadãos de Porto Alegre, né, e que esperamos que todos gostem dessa obra que foi minuciosamente montada aí pelo Departamento de Memória Carris, né, coletando essas fotos históricas aí por mais de 24 meses de trabalho, né, e juntando nesta obra aí que representa esses 140 anos. Sérgio, então parabéns para a Carris, parabéns em teu nome, em homenagem à empresa e a todos os colaboradores que participaram desses 140 anos de história representados aí nesse livro. Exatamente, a gente tem que parabenizar principalmente os colaboradores da Carris, hoje são 2.206, né, que estão a serviço dos porto-alegrenses, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e sempre buscando cada vez melhor um serviço de excelência para a cidade, né, e sempre corrigindo os erros para melhorar cada vez mais. Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, nesse evento aqui representando o prefeito José Fortunati, numa ação muito interessante aí da Carris, em que ocorre aí esse lançamento dessa coletânea temporânea que conta a história da Carris ao mesmo tempo em que é contada a história de Porto Alegre, que são duas histórias que se misturam, se confundem muito. Sem dúvida, né? A Carris é uma empresa que nos orgulha, né, pelo serviço que presta ao dia a dia para o cidadão
da nossa cidade, mas sobretudo pela sua história com a cidade, né? Os bairros se desenvolveram através da Carris, que pôde levar o transporte público, garantir ao cidadão essa locomoção entre a cidade. Então, interagir entre a Carris e a história de desenvolvimento da cidade é algo extremamente real, né, sob o ponto de vista histórico, né, do desenvolvimento da cidade. Então, o nosso reconhecimento, né, aqui como vereador, como presidente da Câmara, né, hoje representando o prefeito que está numa pequena licença, mas sobretudo reconhecendo, né, essa grande empresa que tem possibilitado ser uma empresa de referência para o país, né? Poderia aqui citar tantas coisas que no serviço do transporte público iniciaram através da Carris, né? E isto é aquilo que a gente chama como é possível, né, a empresa pública bem administrada, bem controlada, ter servidores à altura, né, e extremamente competitiva com o setor privado. Então, o nosso grande abraço, o nosso reconhecimento, é o ano que a Carris comemora aos 140 anos e esta coletânea permite, né, ao cidadão, aos jovens, né, conhecerem, né, essa história linda com a cidade e o seu crescimento. Obrigado pela entrevista, presidente. Eu agradeço a oportunidade. Eu converso agora com o Carlos Alexandre, que é diretor técnico da Carris, participa também desse coquetel em que é lançada essa coletânea que representa aí toda a evolução da cidade de Porto Alegre, que se confunde muito também com a história da Carris, com esses 140 anos que foram comemorados agora. Perfeitamente. A Carris, que esse ano completou 140 anos, ela faz parte desse passado de Porto Alegre, do presente e também do futuro de Porto Alegre, que é uma companhia que está sempre evoluindo, sempre é top de linha, sempre com avanço tecnológico, sempre procurando o melhor para transportar a população de Porto Alegre. Nós já fizemos esse ano, recentemente, experiência com ônibus híbrido, que é um ônibus movido a diesel e a eletricidade, que é o ônibus do futuro, entre outros tipos. Também, há poucos dias, usamos aqui em linha como experiência o biarticulado, que também é um ônibus previsto para futuramente para os BRT. Então, é uma preocupação da Carris sempre, a segurança do passageiro, a qualidade do transporte que acontece e também a questão ambiental. São pontos que a Carris não abre mão de ser os seus principais princípios. Qualquer empresa de primeiro mundo, aliás, não abre mão desses fatores. Exatamente, e a gente faz não só disso um conceito, mas uma determinação que a gente passa para todos os nossos 2.000 colaboradores. Parabéns à Carris. Muito obrigado a vocês por estar presente nesse grande evento aí. Muito obrigado. Vidal Abreu, diretor administrativo da Carris, está participando desse coquetel em que ocorre o lançamento dessa coletânea temporânea, juntamente com o lançamento do livro, em que é contada a história da cidade de Porto Alegre através de todos os fatos que aconteceram aqui na região do centro, através da história da própria Carris também. Tu já deve ter ouvido, através de outros que tu já deve ter conversado, que a história da Carris se confunde com a história de Porto Alegre. São 240 anos de Porto Alegre, 140 anos de Carris. E não só por esses totens que são apresentados aí, que contam a história de Porto Alegre, mas também e muito principalmente pelo livro 140 anos de história, que conta a história da Carris e, evidentemente, um pedaço da história de Porto Alegre. A própria Carris, ela tem um grupo de teatro que é formado pelos próprios colaboradores, em que as apresentações elas contam a história, toda a evolução que teve da Carris através da história de Porto Alegre. É um negócio muito legal. Não, eu próprio não conhecia o grupo. Eu sabia que estavam... Foi um pouco de surpresa pra gente. Eu sabia que eles estavam ensaiando e todos são pessoal da manutenção, motoristas, até tem uma senhora aqui que faz parte do grupo, que é da nossa parte administrativa, e no dia lá do aniversário da Carris, eles apresentaram a peça e eu fiquei entusiasmado. Foi uma coisa muito bonita. O próprio pessoal da Carris, que estavam lá, todos os nossos colaboradores assistindo, também se entusiasmaram. E eu te digo assim, é uma empresa com quase 2.000 integrantes. Ali nós temos de tudo. Temos
o futebol sempre foi muito forte na Carris, tu sabe que aquele Força e Luz pertenceu a Carris, então tem grupo de teatro, tem pessoal que canta, tem judô, tem outras atividades esportivas, sem contar o próprio serviço que desempenham e que são há 140 anos transportando porto-alegrenses. Muito legal, parabéns a Carris pelo lançamento aqui. Tá, muito obrigado e espero que vocês aproveitem, assim como nós também estamos aproveitando esta festa, vou dizer assim, comemorando mais um aniversário dessa grande empresa. Converso com o patrono da Feira do Livro, Luiz Coronel, que participa hoje desse bonito evento realizado aqui no Chalé da Praça 15, em que ocorre o lançamento desses totens aqui, que contam um pouco da história da Carris, que se mistura também com a história da cidade de Porto Alegre. Digamos que a Carris, que Porto Alegre seja um livro e que nós vamos ler esse livro, percorrendo esses caminhos desse livro, os capítulos desse livro, nos ônibus da Carris. Quem são os personagens? A população, a cidade, o fluxo da vida, o trabalho, o lazer, o encontro, a busca, a realização pessoal, a realização coletiva. É esse escaninho fantástico de vida que explica uma cidade, que explica a história da Carris. É assim que meus olhos veem isso. Uma cidade é muito mais que um rio, uma montanha. Uma cidade são legiões, gerações pisando o chão, sonhando, lutando, solidificando a cidade com suor e lágrimas, mas também com muita esperança. E a Carris, dentro dos seus ônibus, levou esse suor, essa lágrima e essa esperança, porque levou gente, e gente é isso. Eu converso agora aqui com o senhor Oswaldo, que trabalha desde o ano de 1940 no centro de Porto Alegre, no Café, e que vai contar um pouco para os telespectadores sobre essa história que aconteceu aqui no centro da cidade. Desde 1940. Naquela época, naturalmente, os bondes, o abrigo foi feito com essa finalidade, para os bondes passarem ali. Então, do lado que eu trabalhava, passava Glória, Teresópolis, Partenão e República. Não é? Bom, trabalhei muitos anos ali, lidando, bem dizer, com o centro todo aqui. As pessoas, os políticos tomavam cafezinho comigo, o cafezinho era muito bom, muito bem feito, muito, né? E ali passaram diversas pessoas, inclusive o Leonel Brizola, né? O Sirotsky, né? O Jaime Sirotsky, a Bill Hervé, né? Tem Perene Pereira, né? Enfim, uns quantos, o Thompson Flores, né? Pessoas que tomavam cafezinho e a gente conversava, né? Me tratava muito bem, eu também tratava todos muito bem. E a gente, enfim, fez uma amizade maravilhosa ali, né? E levando os bondes, né? As pessoas esperavam o bonde ali, embarcavam, desciam. Então sempre tinha aquele movimento espetacular, né? Tinha um serviço de alto-falante que transmitia comerciais e tocava música, então era um ambiente alegre, né?